gente, eu sou Violeta Van Cartier e esse é meu amigo Marcos Costa. A gente tá aqui a primeira vez nesse quadro, a gente ainda não tem nome pro quadro. Se vocês tiverem ideia aí, deixa aqui no comentário. Se vier maquiando, tá bom. Estreando aqui esse quadro com a titia. Que honra. Que eu trouxe meu amigo, que é artista daqui do Espírito Santo, pra gente poder falar sobre o trabalho dele, eu falar um pouco sobre a vida dele. Então vou deixar aqui embaixo o arroba dele. Sigam ele, dá uma olhada no trabalho dele, que é babega. Se inscrevam no canal, tá? Antes que vocês desistam. A gente fez com a câmera desligada porque esse processo demora, é um saco. Escondi a sobrancelha dele, por isso que eu já raspo a minha pra não ter esse problema. E aí a gente tava conversando aqui, agora liguei a câmera, agora nós vamos hablar. Nós vamos hablar, viado. Vamos lá, amigo, se apresenta aí. Fala seu nome, DG, ativo, passivo. Que velha safada! Nasci em Minas Gerais, moro aqui no Espírito Santo desde os meus 12 anos, né? Gosto muito dessa terra, apesar de capixaba um povo difícil. Pior que não tem nem o que falar. Essa terra, amo esse povo. A gente se conheceu na faculdade de artes, né? A gente se conheceu na faculdade, a gente foi colega. A gente chegou a fazer matéria junto? Colega não, amigo. A gente foi colega de sala, fala, a gente é amigo. Não, disciplina não, você entrou antes que eu fiz seu calouro. É verdade. Foi 2015/1. Isso, eu 16/1. Nossa, um ano depois, gente, ele já se formou e eu tô aqui, olha a vergonha da tia. Cada um tem seu tempo. Encontrei, assim, no curso de artes. Me ensinou muita coisa, assim, me abriu muitos horizontes, né? A Universidade Federal como um todo gerou um senso crítico e isso, né, me possibilitou descobrir minha identidade. Identidade seja uma coisa, né, que você chegou lá e acabou, né? Sempre uma descoberta, sempre uma construção. Mas foi muito importante, assim, ter tido acesso a tanta gente foda, né? Assim, não só professores, mas principalmente amigos, né? E hoje, os meus maiores amigos conheci lá, inclusive o Gabriel. Também, né, entrei na capoeira, inclusive, né, também fazemos capoeira juntos. A nossa amizade cresceu muito mais na capoeira, né? Muito, muito. E a capoeira, né, é uma coisa que faz parte de mim, faz sentido pra mim, não quero deixar de fazer. Não me vejo sem ela, e na pandemia, inclusive, foi um momento muito difícil, né, porque não é só atividade física, né? Não é sobre o coletivo, sobre o social e especificamente no nosso coletivo, né? A gente preza muito por isso, né? Sobre se sentir pertencente. Então, acho que isso me ensinou muito também sobre esses outros âmbitos da vida. E hoje em dia eu tento trazer isso não só para minhas experiências pessoais, assim, mas os meus trabalhos também, né? Meus trabalhos artísticos. Inclusive fiz um post sobre isso. Hoje eu não sei quando vai ser esse vídeo. Mas na data de hoje, que está sendo gravado, fiz um post inclusive falando sobre isso, né? Que é muito difícil a gente diferenciar o fazer artístico do viver cotidiano, né? Porque são duas coisas que demandam uma sensibilidade para o que se quer, pro que se é possível, né? Das conexões que a gente pode fazer. Apresentar é muito difícil. Sempre tem problema com isso. Eu não tenho não, adoro quando pedem pra falar sobre mim, que eu adoro, eu vou lá na frente. Então, eu acho que eu vou tentar corrigir essa que tá descolando esse cara. Uau, tô sem sobrancelha. Até que não, chega mais perto pra eu ver, acho que não... Assim, como eu tô acostumado a ter sobrancelha pra mim, tá bem sumido. É muito curioso essa sobrancelha. Ficou muito esquisito. Parece que você perde sua expressão, tipo, eu tô rindo. Fica igual uma cobra. Fica igual uma cobra, igual o Voldemort. Eu vou tentar fazer uma coisa bem andrógena, bem artística. Como você tem, seu rosto é bem quadrado, quando a gente se monta de drag, a gente arredonda o nosso rosto. Você tá vendo que meu rosto ele fica arredondado, porque meu rosto... Você acha bem quadrado? Seu rosto é bem quadrado, isso aqui é bem quebrado, tá vendo? Você tem isso aqui bem avantajado. Eu já não tenho tanto, eu tenho que trazer isso na maquiagem. E dá pra esconder melhor. Então eu vou aproveitar isso, como diz o Atílio, vou tirar partido disso. Já teve algo, Atílio? Vou tirar partido disso e fazer uma coisa andrógena. Fala, amigo, como e quando que você decidiu que você ia fazer arte? Foi assim, foi terminando o ensino médio, amor da caralho, quero fazer.
Ou foi algo que você sempre se identificou? Foi algo que Sim. você sempre... Resposta. Engraçado. Sim! Eu tava pensando sobre isso ontem, assim, por sorte, minha mãe sempre me apoiou, assim, tudo que eu me propus a fazer, ela me apoiou, apesar de, né, a gente ter nossas diferenças, assim, a gente já bateu muito a cabeça, você sabe, a gente já conversou várias vezes sobre isso, mas tudo que eu falei que eu queria fazer, por mais que minha mãe não entendesse, esse que eu acho que é o legal, né, de mãe, assim, que ela sempre me apoiou, e não só financeiramente, sabe, mas de acreditar mesmo que é possível. E não só comigo, com os meus irmãos, né, meu irmão sempre foi mais heterozinho, assim. LGBT, diversidade. Vai ser jogador de futebol, ela vai lá e coloca na escolinha de futebol. Quer ser jogador de basquete, vai lá e coloca na escolinha de basquete. E eu tive muita liberdade, assim, apesar da gente sempre ter sido pobre. Então, espera-se que, né, quando você entra na universidade, você vai fazer um curso que dê grana, né? Sim, que você vai te ascender socialmente. Pois é. E lá em casa, pelo menos na minha família nuclear, eu fui o primeiro a entrar na... Família nuclear foi a grande família, né? Só... Mas eu fui o primeiro a entrar na faculdade, né? Ai, que arraso, sério. Pois é. Eu ia fazer direito. Quando eu saí do ensino médio, não sabia... Pois é. Puta que pariu. Mas eu era bem mais padrãozinho, digamos assim, né? Então eu acho que até na minha cabeça fazia sentido. Mas porque era um curso, né, querendo ou não, mais elitista, né, que daria uma possibilidade financeira maior. E porque no ensino médio eu gostava muito de filosofia, sempre fui de humanas, né? Apesar de que até tinha alguma afinidade com as exatas, eu gostava mesmo, era das disciplinas de humanas. E aí, por saber que fazia parte da grade curricular do filosofia, apesar de não ter nada a ver com direito, eu falei, vou fazer direito então, né? Só que no momento de fazer a inscrição para o vestibular, você tem que escolher seu curso, né? Até então não era SISU, né? Era só vestibular. Inclusive o meu foi o último período de vestibular. Eu preferi, inclusive, do que o SISU. Assim, abre outras possibilidades o SISU, né, para pessoas de outros estados também, mas o vestibular, né, tem seus benefícios também. Olha só. Olha só, tipo, eu nunca vi meu rosto desse jeito, sabe? Tô falando, Titi é artista. No momento que eu tava me inscrevendo, eu... Abaixou o santo falou, não! Para esse candomblé! Nossa, verdade, ele baixou. Mas eu falei assim, e esse artes plásticas aqui? Vamos ver de qual é? É porque assim, eu já tinha tido algum contato com... Você conheceu o Eric, né? Ele entrou junto com você, inclusive. Ele era amigo da minha irmã, assim, amigo meu também, né? Mas minha turma. Ele já fazia o curso. Quando ele me falou, assim, como você falou, né? Eu gostava de desenhar quando criança, né? O que a gente mais ouve, inclusive, no curso de arte, né? Entrei porque eu já desenhava. Desde criança. Toda criança desenha, né, gente? Tinha alguma afinidade, assim, com esse fazer manual, né? Até hoje, assim, acho muito importante continuar fazendo alguma coisa. Né? Acho que quem tem esse... Não vou dizer, odeio essa palavra, tá? É dom, né? Porque não é dom. No máximo você tem uma predisposição, mas quem tem esse chamado, quem tem essa... A gente tinha conversado mais cedo. O dom, na verdade, assim, eu tenho essa visão dupla, né, na minha vida. Da minha vida profissional e da minha vida religiosa, por ser um pai de santo, etc. E eu, enquanto um pai de santo, eu acredito em dons, né, e tudo mais, e tal. Só que enquanto profissional, eu não posso acreditar em dons. Não existe pra gente dom. É uma predisposição, né, igual a gente estava comentando mais cedo. A dificuldade que algumas pessoas têm para tocar certas músicas, de conseguir tocar e cantar ao mesmo tempo. É porque assim, desde criança eu tive minha mãe cantando, minha avó cantando, mamãe me ensinou a tocar violão, a tocar teclado e tal. Desde criança eu ouço mamãe tocando, então da minha família toda seja artista. E aí minha mãe incentivar isso desde criança. Eu via minha mãe pintando, eu via minha mãe desenhando, eu via ela cantando. Então eu fui tombando pra esse lado. E criança é uma esponja, né? Tudo que você vê, você vai lá e faz. Assim, pra um olhar espiritual, sim, foi um dom. Mas pra mim, pro outro lado profissional, não foi um dom, não. Foi
Sacou? Foi o meu meio, a gente é produto do meio. Isso, assim, senti esse chamado, resolvi fazer, me identifiquei. Eu morria de medo, assim, de nunca me encontrar. Chamado. Já viu Mudança de Hábito? Não. Ah, sim, já vi Sessão da Tarde, mas eu sei que é o seu filme favorito. Cometi um pecado. Sabe a história dela, que ela era uma cantora de cabaré e tal, e aí ela foge do namorado, que ela viu um namorado matando um cara e tal. E aí ela se fantasia de freira, a Delores Van Cartier, inclusive Van Cartier da Violeta é por causa disso. E aí ela... Eu já sabia. E aí ela se esconde e tal lá, e aí tem um momento que elas estão conversando, que a freira pergunta, quando você recebeu o seu chamado? Tipo, chamado pra ser freira. E ela, chamado? Que chamado? O chamado! E das vezes ele é muito icônico, por isso que eu fiz, mas você não pegou a referência. Então eu vou ficar mais atento agora para a próxima. A gente tem que estar aberto para as possibilidades, né? Saber... Eu não vou quebrar seu nariz não, vou usar o... Obrigado, não preciso dele. Porque o da Violeta é quebrado, você tá vendo? Que ele muda completamente o... E isso é uma possibilidade na maquiagem drag, só que em você eu não vou fazer, eu vou reaproveitar... O nariz já é bem bonitinho, tudo bem. Eu vou reaproveitar o desenho do seu nariz, porque quando a gente passa a base, você tá vendo que a nossa cara fica chapada, né? Fica uma coisa lisa. E aí a gente vem com os contornos pra poder trazer o contorno de volta, ou até quebrar mesmo, igual aqui eu quebrei, aqui eu quebrei, entendeu? Mas o seu nariz não, eu vou aproveitar ele do jeito que ele tá. Nesse momento, eu era, assim, praticamente nada sensível nesse sentido, assim, a perceber o que me tocava, o que ressoava em mim, né, eu acho. Mas, por sorte, consegui ter essa sensibilidade pro curso, assim, fez muito sentido pra mim. E eu sempre repito uma frase que um professor falou na primeira disciplina, nos primeiros dias, que é: gente, vocês não precisam fazer graduação para ser artista. Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu entendi o que ele quis dizer depois, né? O curso, ele abre muitas portas, né? Te possibilita muitas coisas, eu acho que principalmente os contatos, né? Sim. A gente acessa muitas pessoas, muitos meios que de outra forma é muito difícil. Inclusive, assim, nada contra, mas até sinto pena das pessoas que não estudaram em federal, porque na universidade, né, particular... por melhor que seja, tem uma série de limitações, e a gente sabe que a pesquisa científica do Brasil hoje é majoritariamente feita nas universidades federais, nos institutos federais como um todo, né? Mas aqui no Espírito Santo nem existe faculdade de artes que não seja na federal. Pra mim foi um desafio muito grande sair durante a pandemia, né? Queria ter tido esse fechamento de ciclo presencial, né? Muito importante, eu acho que esses ritos, né? A gente passar por esses momentos, assim... Na vida a gente vai aprendendo a lidar com o que é possível, com o que a gente quer, né? Sim. Acho que é importante aprender a lidar com as frustrações. Alô, Bolsonaro! Vou botar nada dentro do seu olho. Pode imaginar que baixaria? Que falta de compostura! Eu fui descobrindo, né, o que era o curso de artes, assim, confesso que eu não sabia nada. Nem entendia nem o que era uma graduação, né, por si só. Acho que a gente... Belíssimo, gente. Como é que pode? Eu sou muito artista. A gente acaba entrando, às vezes, por obrigação, né? Tem que fazer uma faculdade, depois tem que trabalhar. E aí você vai descobrindo no processo, né? Entender o que você tá fazendo também antes, se preparar. Se possível, é importante, né? A gente vai se apropriando desses meios, né? A gente vai conseguindo também fazer parte disso, né? Construir a partir das nossas perspectivas. Então, a periferia tem que estar lá mesmo, é nosso também, né? Me poupe! Lacro, bicho! Nossa amizade, gente, foi assim, a gente se conheceu na faculdade. Na verdade, foi na capoeira que a gente se conheceu. Eu já te via pela universidade, né, mas aula mesmo a gente nunca teve junto. E na capoeira, realmente... Como não me vê, gente? Como não tem? Meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Como não reparar? Todos espalhafatosos. Lembra, na época da capoeira, a gente saía da capoeira e ia comer na RU? Aí às vezes eu achava um boy no grind, um boy... eu sei quem você é, eu já te vi no RU, já te vi pela UFS. Eu fico... Claro. Você, não faço ideia de quem é você. Eu comecei a me aproximar mais, assim, por causa de macumba. A gente começava a conversar sobre macumba. Não foi por causa disso. A gente, como toda boa amizade minha, a gente se aproximou por causa de fofoca.
Não, teve isso. Tava- Sim. Teve isso, sim. Foi por causa de... Eu lembro, tipo assim, você ia na capoeira e tal, a gente trocava umas 2 palavras e a gente quase não se falava. Juntou eu, Ione e Boquita. E aí um dia você viu a gente sentado conversando, a gente fofocando, falando mal da vida dos outros, aí você queria ouvir você. O que vocês estão falando? Aí a partir dali começou a nossa amizade mesmo. Sim, aí foi um momento foi por causa da macumba. que eu tava me descobrindo, né, como eu falei, criando essa identidade e tudo mais. Eu sempre tinha dúvidas, né, como acho que a maioria dos brasileiros, né, cresceu num lar cristão e tudo mais, então tudo é envolto numa aura muito mística, muito preconceituosa, obviamente, né. Um dia meu pai de santo, amo minha religião, amo nossa casa. A gente, né, da capoeira começou esse projeto, que é uma banda musical focada na capoeira, né, assim, entendendo que a capoeira é uma manifestação cultural muito múltipla e muito rica e que a musicalidade dela também pode ser usufruída, né, nesse formato artístico que a gente já consome outras... Belíssimo, ó. Então, gente, dei uma pausa para poder fazer o delineado gráfico babado da querida. E aí, amigo, me fala qual tipo de trabalho que você faz, assim, artístico, o que você tá focando mais ultimamente? Assim, Você gosta de desenho, né? Sim. Você gosta muito de escultura também. No curso de artes a gente experimenta muita coisa, né? Acho que faz parte, inclusive, da grade curricular, assim, ter acesso a muitos materiais, muitas técnicas. A gente acaba se identificando com algumas, né? Eu digo que eu sou desenhista, a princípio, que realmente é uma linguagem que eu gosto muito de fazer, principalmente mais voltado para ilustração, né? Que é um tipo de desenho um pouco diferente. Mas principalmente eu sou ceramista também, né? Acho que é uma verdade. coisa... Eu dentro dos é o que você mais tridimensionais... faz, só que ultimamente você tem feito tanto desenho. Não. Mas é porque a cerâmica também, ela exige, né, alguns preparos, uma série de questões, né, de estruturas, assim, que é um pouco difícil de se obter. Mas eu gosto muito da cerâmica, assim, pela identificação com o material, né? A argila é uma coisa tão simples que é basicamente terra, né? Sim. Você mistura com água, modela e tem a união dos 4 elementos, né, primordiais: água, terra, fogo, ar. Enfim, tem uma poética muito bonita, assim, e possibilita muitas coisas. Mas eu gosto de muitas outras coisas, né? Gravura, né? Eu acho muito interessante a questão da reprodução, né? Mas hoje, como você citou, eu faço principalmente desenhos, né? Mais voltados para ilustração. E aí só para fazer uma diferenciação, né? Geralmente a Vou botar ilustração... aqui na imagem alguns desenhos que você tem feito recentemente. Mais voltado para ilustração, que tem essa preocupação com a linguagem, né? Com a comunicação, a expressão. Então a ilustração geralmente ela parte da ideia de comunicar algo, né? O desenho, muitas vezes, ele se preocupa mais com a expressão, né? Com a própria materialidade e tudo mais. Enfim, talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer essa diferenciação, mas acho que para mim faz sentido, né? Eu gosto muito de me comunicar, enfim, ter essa precisão nas linguagens que eu escolho para mim, né? E aí hoje eu tô fazendo mais desenhos, um material que é o papel pardo, né? Que traz outras possibilidades, assim como você constrói meu rosto aqui numa base. O papel pardo, ao invés de sair do papel branco, como a gente está muito acostumado, né, ele dá essa outra possibilidade de partir para o mais escuro, para o mais claro também. Tem outras questões conceituais, assim, também, mas a princípio, né, do material é isso, assim. Eu acho lindo. Eu tentei fazer aula de cerâmica, eu queria me aprofundar mais na cerâmica, só que... gente, não tenho saco, não tenho paciência, porque é muito detalhe, aquela porra explode dentro daquela porcaria daquele forno, aí eu fico irritado, não quero fazer uma porra nenhuma. Então, gente, vou terminar a produção aqui e a gente já volta mostrando o resultado final pra vocês. Gata! Terminamos a montação de Beira Marcos Marquito, belíssima, querida. E aí, amigo, o que você achou? Gostou da produção? Amei, velho. Primeira vez que você se monta assim, né? Acho que é a primeira vez que eu me maquio, de verdade. Você nunca fez uma maquiagem? Não.
Acho que o máximo que a gente experimentou foi naquele carnaval, o primeiro da Violeta. Verdade, foi o primeiro carnaval que eu saí de Violeta, ele tava presente. É verdade, a gente deu selinho, saí dando selinho em todo mundo aquele dia, babado. Tem registro. Gente, ficou ótimo. E aí eu quis fazer essa coisa mais conceito, uma coisa mais andrógena. Por causa da barba, porque aqui comigo, drag não usa barba. Drag feminina não tem barba. Barba vai pro clipe da Pablo Vittar, que lá tem, aqui não. Tentei explorar essa coisa do rosto masculino aqui, tá vendo? O corte aqui do rosto masculino, essa coisa mais quadrada. E aí aproveitar o seu cabelo mesmo pra fazer os dreads. Ficou babado. Vamos ver o que você achou, você gostou? Também, ué. Adoro experimentar, enfim. Atualmente eu acho que Instagram, né? Marcos Costa Arte, vai estar aí o link também, né? Eu vou botar aqui embaixo. Lá também tem marcado meu Behance, né? Que é um portfólio virtual. Não tem tanta coisa, mas né, acompanha lá que é legal também, engaja. E é isso. Obrigado pelo convite. Obrigado, amor. Eu que agradeço, adorei a produção. Selinho da titia. Reproduzimos o selinho do carnaval. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no meu canal se for a primeira vez que você está vendo esse vídeo. Se inscreve, divulga pros seus amigos, que isso vai me ajudar bastante. E é isso, gente. Beijinho da tia. Tchau.